Vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Nesse vídeo você vai entender à luz das Escrituras Sagradas mais uma passagem que alguns pré-tribulacionistas usam para justificar a volta do Senhor Jesus antes da tribulação. Mas antes eu peço que você deixe aí aquele like e compartilhe o link desse vídeo. E se você deseja receber os próximos vídeos postados aqui no canal, é só se inscrever e ativar o sininho. Muitos têm pego esse verso isolado para justificar um arrebatamento antes da grande tribulação, mas quando se lê o contexto, você enxerga claramente que o apóstolo Paulo fala de um arrebatamento depois da tribulação e não antes. Então eu te convido a ler junto comigo essa passagem na íntegra acerca da volta de Cristo. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Bem, aqui Paulo ele se refere aos irmãos em Cristo, aqueles que haveriam e os que haverão de serem arrebatados, tanto os que dormiram no Senhor, daquela época até os dias atuais, como o restante da igreja que estiver viva quando o Senhor voltar. Vejam que Paulo diz que vós mesmos sabe que o Senhor virá como um ladrão de noite, e que quando disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Aqui Paulo ele já revela que a volta do Senhor será em um tempo em que o mundo achará que está em paz. Inclusive muitos cristãos compartilharão dessa falsa paz com o mundo. Aqui Paulo ele está se referindo também aos acontecimentos finais que antecederão a vinda de Cristo. Mas veja o que o apóstolo Paulo continua dizendo: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Observe que o apóstolo Paulo ele diz para que os irmãos, ou seja, os crentes, eles não estejam em trevas, para que aquele dia, o dia do Senhor, não vos surpreenda como um ladrão. Aqui, segundo as palavras de Paulo, assim como Jesus disse em Mateus 24, ele virá como um ladrão, somente para os que não estiverem esperando, para os que estiverem em trevas, desfrutando da falsa paz e segurança que o anticristo mostrará ao mundo. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo adverte aqui para que os irmãos sejam diferentes dos demais e sejam sóbrios. A igreja deve andar na contramão do mundo, ignorando todas as mudanças e atenta aos sinais para que muitos não sejam enganados juntos com os demais. Uma outra passagem que alguns usam para justificar o arrebatamento antes da grande tribulação está em Lucas capítulo 17, do verso 26 ao 30. Vejamos: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Como vemos aqui nessa passagem, por duas vezes o Criador ele mandou destruição na terra por causa da corrupção e do pecado exacerbado dos seres humanos. A primeira foi uma destruição total, da qual o Eterno poupou apenas Noé e sua família. Na segunda vez foi em Sodoma e Gomorra, quando o Eterno ele enviou uma chuva de fogo do céu, destruindo todos os habitantes daquelas cidades, poupando apenas Ló e sua família. Dessa terceira vez não será diferente, porém em proporções muito maiores do que as duas primeiras vezes. No dia em que o Senhor aparecer para buscar os seus eleitos, junto com ele virá a ira sobre os habitantes da terra. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol
escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu quero aqui fazer uma observação. Eu já postei vários vídeos aqui falando acerca do arrebatamento pós-tribulação, da pré-tribulação e do arrebatamento secreto. Quem acompanha o canal sabe que eu sou pós-tribulacionista. E o porquê eu sou pós-tribulacionista? Quem ainda não viu os vídeos é só ver que vocês vão entender à luz das escrituras. Os pré-tribulacionistas fanáticos, não todos os fanáticos, eles usam essa passagem para tentar fundamentar o arrebatamento antes da tribulação. Eles usam essa passagem dizendo que Jesus virá de repente, sem ninguém estar esperando. Serão pegos de surpresa. Por isso eles acham que Jesus vem antes da tribulação. Porque eles acham que se o Senhor vier depois, o povo vai estar esperando. Quando se lê trechos isolados, sem contexto e sem discernimento espiritual, é esse tipo de ensinamentos que o povo vai ouvir. Agora eu convido você a olhar essa mesma passagem com um olhar mais profundo. Eu vou ler novamente essa passagem, alguns trechos dela, para que você preste bem atenção. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui o Senhor Jesus, ele compara a sua vinda com os dias de Noé. Jesus, ele usa essas palavras para descrever que o mundo estará desapercebido da sua vinda, mas veja que Jesus se refere ao mundo e não à igreja. Os que foram pegos de surpresa pelo dilúvio foram todos os que não creram, porém Noé e sua família estavam preparados, esperando. Vejam que o livramento de Noé e sua família se deu junto com a destruição dos homens. Ao mesmo tempo, o livramento de Ló e sua família também ocorreu no mesmo dia da destruição de Sodoma e Gomorra. Foi algo simultâneo, assim como será a vinda do Senhor Jesus, quando ele vier arrebatar os que dormiram no Senhor e os que estão vivos também no Senhor. E após arrebatar os seus eleitos, então os restantes serão destruídos, todos aqueles que não se converteram nem antes e nem durante a tribulação, e ainda aceitaram a marca da besta e adoraram. Jesus, ele virá como um ladrão para o mundo, porque a grande tribulação somente a igreja passará. Será tempos difíceis para a igreja e não para o mundo. Por isso o mundo se alegrará enquanto a igreja estará chorando, mas por pouquíssimo tempo. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Os eleitos do Senhor saberão que estão na grande tribulação, mas o mundo não perceberá. Para quem ainda tem dúvidas sobre o arrebatamento pré ou pós-tribulação, tá aí mais uma parte que as escrituras é clara. As palavras de Jesus em Mateus 24, comparando o dia da sua vinda com os dias de Noé, não tem nada a ver com um arrebatamento pré-tribulação. Ao contrário, o mundo se alegrará, mas a igreja durante esse período chorará, porém com a certeza de que a cada ano está próxima a sua redenção no Senhor. Alguns tentam distorcer dizendo que ninguém sabe o dia e nem a hora. Alguns pré-tribulacionistas alegam que se a grande tribulação vai durar 7 anos, então a igreja irá saber quanto tempo falta para o Senhor voltar. E mais uma vez as escrituras respondem essa distorção pré-tribulacionista. Veja o que Jesus disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aqui Jesus, ele fala do dia e da hora e não do ano. Nós temos que observar que um ano tem 365 dias e cada dia tem 24 horas. Então é impossível saber o dia e a hora. Por outro lado, os 7 anos de grande tribulação já é uma forma do Senhor preparar a sua igreja na terra. É um sinal para os escolhidos de que restam 7 anos antes que o Senhor venha. Devemos também observar que não é do interesse do Senhor que os seus eleitos se percam. Então é perfeitamente aceitável que o Senhor tenha deixado os 7 anos como um sinal da sua vinda para os eleitos. Voltando ao caso de Noé, ele e a sua família eram os escolhidos de Deus naquela época, e Deus não os pegou de surpresa. E para Noé, Deus, ele não revelou a hora, mas ele revelou o dia. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo
justo diante de mim nesta geração, porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Os 7 anos de grande tribulação, ao contrário do que alguns pensam, é uma última chance que o Senhor estará dando para que a igreja se coloque na posição de subir, se desapegue do que é material e se coloque no espiritual. Para o mundo serão dias de glória, porque tudo o que eles desejarem ser e fazer o anticristo deixará. Mas para o povo santo que escolheu não se contaminar com o mundo, serão dias difíceis, pois serão perseguidos e rejeitados por muitos, inclusive por seus próprios irmãos em Cristo, que nesses dias mostrarão de que lado realmente eles sempre estiveram. Mas apesar de toda a perseguição aos cristãos durante a grande tribulação, tem um ponto positivo, e que na verdade esse ponto vale mais do que tudo aquilo que o mundo estará oferecendo aos adoradores da besta e da sua marca. A igreja contará com o poder sobrenatural de Deus no meio do seu povo. Serão dias de glória no meio de muitos irmãos. Serão dias como no passado, onde muitos verão os sinais e prodígios de Deus, e esses sinais fortalecerão muitos cristãos e os ajudarão a se encorajar e ajudar uns aos outros até o tempo determinado por Deus. O dia do Senhor virá como ladrão para o mundo e não para a igreja de Cristo. Ao contrário, a grande tribulação serão anos em que o Senhor se usará para juntar os seus eleitos nos 4 cantos da terra e formarão um exército espiritual na terra, se preparando e ajudando a consolar os mais fracos e menos favorecidos, até o dia determinado do fim de todo esse sistema satânico. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que, se você gostou, deixe aí o seu like e compartilhe. E se você desejar receber os próximos vídeos, é só se inscrever e deixar o sininho ativado em todas as notificações. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.